Salve, salve, filhotinho. Vamos para mais uma mega revisão. Me salva, filhote. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like para que nosso trabalho possa alcançar um número maior de alunos, tá, filhote? Vamos lá. Olha só, filhote, nós temos aqui na imagem uma bacia hidrográfica. Então veja, todos esses elementos que compõem, tá, esses rios, tá, nós chamamos então de uma bacia hidrográfica. Então a bacia hidrográfica ela vai ter um rio principal, tá? Aqui, ó, até aqui, e os rios menores. Esses rios menores depositam suas águas no rio principal, formando então uma bacia hidrográfica. Então a bacia, um conjunto de rios, tá, que se alimentam e vão formar, portanto, uma bacia hidrográfica. Lembrando, toda bacia tem um rio principal, tá? Também é importante demais, filhote, você saber os elementos que compõem essa bacia, tá? Então aqui, ó, toda bacia vai ter o seu rio principal e todo rio ele tem a sua nascente, tá? Então veja que aqui eu vou ter a chamada nascente, tá? Então a nascente ela é o ponto mais alto do relevo, então eu vou ter aqui uma nascente. Tá, filhotinho? Então eu vou ter uma nascente. Nascente, como o próprio nome diz, onde o rio nasce, tá? Aqui seria uma outra nascente, aqui uma outra nascente, tá? Aqui uma outra nascente. Então, a nascente onde o rio nasce, tá? Veja, aonde esse rio termina, nós vamos chamar de foz, tá? Então, a foz é onde o rio termina, tá? Então, o rio aí vai desaguar no mar ou o rio ele vai desaguar em outro rio, tá? Por exemplo, aqui, ó, nós temos um outro elemento do rio que nós vamos chamar de um afluente. Então, um afluente, tá? Eu posso ter um afluente da margem direita, da margem esquerda do rio, tá? Veja que esse afluente ele vai ter a sua foz no rio principal. Então, ele vai alimentar o rio principal, ele vai depositar suas águas no rio principal, tá? Então, veja, nascente, afluente, foz. Veja que aqui eu tenho um outro afluente, tá, filhotinho? Só que esse afluente vai ter aqui, ó, o que nós vamos chamar de um subafluente. Tá? Então, nascente, foz, afluente e subafluente, tá? Que seria um afluente do afluente, tá certo, filhote? Então, esses são os elementos que compõem o rio e que formam a bacia hidrográfica, tá bom, filhote? Importantíssimo para a tua prova, tá bom? Saber esses elementos de um rio. Agora observa, filhote, tá? Existe o que nós chamamos de classificação da foz, tá? Ou seja, aonde o rio ele termina, ele vai ter um tipo de foz, tá? Então nós temos basicamente dois tipos de foz, que é a chamada foz em estuário, tá? E a foz que nós chamamos em delta, tá certo, filhote? Então se você observar essa primeira foz, tá? O rio vem, termina e observa, eu tenho apenas um canal de saída da água, um canal em que o rio deposita suas águas no mar. Então, quando eu tenho apenas um canal de saída da água, eu chamo de foz em estuário. Meu Deus, tá, filhote? Isso aqui é muito forte, olha. Agora observa que na foz em delta, olha para cá, nós temos aqui, ó, filhote, acúmulos de sedimentos, tá? Então isso aqui são sedimentos, material sedimentar que a água vai trazendo desde a nascente até a foz, tá? Então observa, filhotinho. Então eu vou ter aqui sedimentos, tá? O que acontece, Bruninho? Esses sedimentos acabam criando obstáculo para a água. E ao criar um obstáculo para a água, essa água ela vai ter que desviar desses sedimentos. Ao desviar desses sedimentos, observe então que eu vou ter aqui mais de um canal de saída da água.
quando eu tenho mais de vários canais de saída da água, filhote, aí eu passo a ter o que? Uma foz em delta, tá certo, filhote? Foz em estuário, um canal de saída da água. Foz em delta, mais de um canal de saída da água. Bruninho, por que eu vou ter mais de um canal? Porque eu vou ter sedimentos que vão criar obstáculo e essa água então ela tem que desviar abrindo vários canais. Agora, filhote, observa, tá? Que esses vários canais, eles formam um delta. Por isso é chamado de foz em delta. Tranquilo, filhote? Meu Deus, Bruninho, por que ninguém me falou isso antes, tá? Agora tudo faz sentido, filhote. Foz em estuário, foz em delta. Fica a dica aí, tá certo, filhote? Importante para tua prova. Agora, filhote, veja, tá? Nós temos os chamados tipos de rios, tá, filhote? Veja nessa primeira imagem aqui que eu vou ter um rio, tá? Que nós chamamos na geografia que ele vai zigue-zagueando, olha, tá? Parece uma serpente. Então ele vai fazendo um zigue-zague. Esse rio que faz um zigue-zague, nós chamamos, tá, de rios, rio de meandros, meandro ou rios de meandros, tá, filhote? Importantíssimo, guarda isso aqui, tá? Questão danoninho de leite. Meu Deus, Bruninho, existe lá no Jurunas, filhote, olha lá, tá? Então eu vou ter aqui um danoninho de leite, tá? Rios de meandro, ele vai zigue-zagueando, tá certo? Ele não vai retilíneo, tá certo? Então quando você tem esse rio em forma de zigue-zague, chamamos de rios de meandros, tá, filhote? Agora observa outra situação. Esse rio aqui, tá? Ele secou, tá? Você vai ter aqui um filete de água, né? Mas aqui veja que o seu leito, olha, o leito dele está seco. O leito está seco. Então, quando eu tenho um rio que seca, tá? Quando eu tenho um rio que seca, eu chamo de rio, olha lá, filhote, rio intermitente, tá? Ou também é chamado de rio temporário, tá, filhote? Rio intermitente ou rio temporário, tá certo, filhote? Então, rio de meandros, rio intermitente e, Bruninho, é aquele rio que nunca seca, aquele rio é chamado de perene, tá? Então, o rio intermitente, ele é diferente do rio perene, tá? Rio perene é um rio permanente. Rio intermitente, rio que seca. Filhote, meu Deus, tá? Questão danoninho de maracujá. Meu Deus, Bruninho existe? Existe, filhote, lá no Jurunas. Meu Deus, filhote. Fica a dica, filhote. Agora, importantíssimo, filhote. Meu Deus, forte. Só o Bruninho na cara do gol, filhote. Olha, nós temos, filhote, dois tipos de rios, né? Lembra? Rios, que aí vai associar o rio e o relevo, tá? Então veja lá, rio de meandros, rio perene, rio intermitente, tipos de rios. Agora aqui ele vai associar, pega essa dica, pega a chave da vitória, filhote, rio e relevo. Então ele vai associar o rio e o relevo, tá, filhote? Então veja, se você observar esse relevo aqui, tá? Ele é um relevo montanhoso. Logo, eu vou ter aí muita queda d'água, ó, queda d'água. Logicamente que essa queda da água deve-se ao fato de nós termos aí um rio de planalto. Meu Deus, Bruninho, não perde, tá? Rio de planalto. Esse rio de planalto, filhote, ele é excelente, tá?
Qual seria então a vantagem do rio de Planalto de geração de energia, tá? Pega essa visão, filhote, tá? Bruninho, por que geração de energia? Porque a geração de energia através das hidrelétricas é necessária que haja queda da água. Então aqui eu já tenho naturalmente uma queda d'água. Bruninho, mas me mostra como isso ficaria na prática. Tá aqui, filhote, olha, tá? Então eu já tenho uma hidrelétrica numa área que tem queda d'água. Portanto, o Rio de Planalto apresenta uma vantagem. Qual é a vantagem, Bruninho? Geração de energia elétrica, porque eu não vou precisar inundar uma grande área. Eu já tenho uma queda d'água, tá certo? Então diminui o custo da implantação dessa hidrelétrica e gera menos impactos ambientais, tá certo? Ah, então eu tenho aqui, ó, energia elétrica. Bruninho, e qual seria a desvantagem? A desvantagem é a navegação, né? Dificultaria a navegabilidade. Então, não tem navegação, a não ser que eu tenha eclusas, tá? Então, ponto positivo, a dica em ponto positivo, direção de energia, ponto negativo, a navegabilidade, tá? Então, importantíssimo isso aí para tua prova, tá, filhote? Não perde essa dica aí, tá, filhote? Não perde essa dica, é importante essa aqui. Nós vamos ter uma questão danoninho de uva, filhote. Eita, Deus, é muito forte, Bruninho. Fica aí a dica, questão danoninho, filhote. Não perde, tá? Vai anotando o danoninho para você crescer fortinho, filhote. Tá? Agora observa, veja que esse rio aqui, filhote, ele já é um rio suave. O que isso quer dizer, Bruninho? Um rio suave. Ele é um rio que não tem queda d'água. Logo, esse rio que não tem queda d'água, nós chamamos de rio, tá? De que, Bruninho? Rio de planície. Então nós vimos o rio de Planalto e agora nós vimos o rio de planície, tá? O rio é plano, então ele é suave, não vai ter queda d'água. Então, filhote, veja que ele não é o ideal para a construção de uma hidrelétrica. Ah, mas aqui, Bruninho, tem uma foto com uma hidrelétrica. Tem uma foto, tá? Só que veja, como não tem queda d'água, eu vou ter que ter uma barragem maior para represar o rio. Esse rio represado vai ter um volume maior de água e aí ele vai abrir então as comportas e essa água vai descer gerando energia, tá certo? Só que gera impactos ambientais. Você transformou o rio em um lago, a água está parada, tá? Vai inundar terras indígenas, maior custo de produção. Então não é vantajoso você construir uma hidrelétrica em rio de planície, tá certo? Bruninho, então a desvantagem é que não é tão favorável para a geração de energia. E qual é a vantagem? A vantagem é que o rio de planície ele facilita a navegação, não tem obstáculo. Tá? Agora veja, quando eu crio a hidrelétrica, eu criei o obstáculo para a navegação. Então, por isso que ela não é viável, a não ser que você construa as eclusas que nem eu te mostrei em sala de aula. Tá certo, filhote? Então é importante. Rio e relevo, rio de Planalto, rio de planície. Observar a vantagem e a desvantagem. Tá certo, filhote? Agora, filhote, veja, tá? Nós temos aqui, meu Deus, questão tia Sandy. Meu Deus, filhotinho, a questão tia Sandy não perde, você sabe, né? Apareceu tia Sandy, a questão forte. Veja, tá? Aqui nós temos a nascente do rio Amazonas, tá? Então, o rio Amazonas ele nasce na cordilheira, tá? Dos Andes, a região de montanha, tá? E como você pode observar, aqui você tem a neve, tá? Então, tem aqui, ó, neve, beleza? Então, se você observar, olha aqui, o rio Amazonas nascendo na cordilheira dos Andes, ele vai então descendo, tá certo, filhote? Isso quer dizer então que o rio Amazonas ele vai ter um regime de alimentação, né? Então você lembra lá que os rios ele tem um regime, tá? O regime do rio, tá? E você lembra lá que o regime do rio pode ser de três maneiras, né? Tá? Quais são as maneiras dos regimes, Bruninho? Eu vou ter o regime
pluvial, tá? Que é da água da chuva, eu vou ter o regime nival, que é do derretimento da neve, e eu vou ter o regime misto, tá? Que é da água do rio, perdão, da água da chuva e da água da neve. Então, no caso do Rio Amazonas, como ele tem uma nascente na cordilheira, ele vai receber água da neve, que eu chamo de nival, e ele vai também receber água da chuva na nossa região, que aí nós chamamos de regime pluvial. Logo, se ele recebe água da neve e da chuva, ele vai ter um regime misto. Então, o Rio Amazonas é classificado como um regime misto. Tá ok, filhote? Filhote, nós temos aqui o movimento de rotação da Terra, tá, filhote? Bem básico para ti, tá? Bem direto. Veja que ele tem um eixo de rotação inclinado, tá certo, filhote? A 23 graus e meio de inclinação. Observa que ele vai rotacionar de oeste para leste, tá? Sempre de oeste para leste a rotação. Agora é importante, tá? Essa rotação ela leva 24 horas ou um dia, e aí que vem o pulo do gato, tá, filhote? Qual seria então a consequência desse movimento de rotação, tá? Então nós vamos ter aqui a rotação, e aí podemos colocar assim, Bruninho, qual é a consequência desse movimento de rotação, tá? Então ele vai ter como consequência, aqui, ó, uma face da Terra vai ser dia, a outra face da Terra vai ser noite. Então, a consequência é justamente o surgimento do dia e da noite. Só isso, filhote, meu Deus, na cara do gol, filhote. Tá? Então, a rotação, tá? Então, se você observar em função da própria inclinação do eixo, você vai ver que esse hemisfério ele vai estar mais iluminado que o outro hemisfério, tá certo, filhote? Isso é importantíssimo, porque o eixo de inclinação da Terra e o movimento de translação vai dar origem às estações do ano, tá certo? Então veja que um dos hemisférios vai estar mais iluminado que o outro em uma determinada situação, tá? E aí nós temos aqui, filhote, o movimento de translação. E aqui eu queria te ajudar, tá, filhote? Presta bem atenção nisso aqui, tá? O movimento de translação da Terra, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, tá certo, filhote? Leva 365 dias, tá? E 6 horas, tá ok, filhote? Agora observa, filhotinho, qual é a consequência do movimento de translação, tá? Então a translação vai ter uma consequência. Guarda isso aqui, gatão. Qual é a consequência? A consequência é que o movimento de translação ele vai dar origem às estações do ano. Ok? Aí observe, filhote, tá? Nas estações do ano, você vai observar que a Terra vai estar em 4 posições, tá? Então a Terra está aqui, aqui, aqui e aqui, tá, filhotinho? Então observa, tá? Nós temos a primavera, o verão, o outono, a primavera, outono e o inverno, tá, filhote? Então aqui nós temos a fórmula das estações do ano: primavera, verão, outono e o inverno, tá, filhotinho? Importante você gravar a sequência, tá? Agora observa a seguinte situação, filhote, tá? E é aqui que eu vou te ajudar, filhote. Presta atenção, tá? Então nós temos aqui no meio Equador, tá? Aqui Trópico de Câncer e aqui o Trópico de Capricórnio, tá, filhote? Então veja, tá? Então nós temos aqui, filhotinho, tá? A superfície, tá? Vamos botar aqui a superfície da Terra, tá, filhote? A superfície da Terra, tá?
Então, em determinada época do ano, o raio solar vai estar incidindo perpendicularmente sobre a Terra, tá? Formando um ângulo de 90 graus. Determinada época do ano, tá? O raio solar vai estar incidindo, tá? Obliquamente, formando um ângulo de 45 graus. Tá? Então veja, filhote, quando o ângulo é reto, tá? Ele vai estar aquecendo uma área menor, logo fica mais quente. Quando o raio solar está oblíquo, ele vai incidir numa área maior, logo não vai ficar tão quente, como ocorre nas regiões polares, por exemplo. Tá? Então, diante disso, observa aqui, ó, tá? Que o raio solar nessa posição, tá? Ele vai estar perpendicularmente em cima do Trópico de Capricórnio. Nessa posição, o raio solar vai estar perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, tá? Então fica a dica, filhote, todas as vezes que o raio solar estiver perpendicular em cima dos trópicos Câncer ou Capricórnio, ele está te falando então que iniciou o verão, tá? Então se você observar aqui, ó, 21 de dezembro, filhote, no hemisfério sul, no hemisfério sul, o Sol está perpendicular no Trópico de Capricórnio. Isso quer dizer então que é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Passou-se 6 meses, o Sol está perpendicular no Trópico de Câncer. Quer dizer então que iniciou o verão no hemisfério norte, quando, Bruninho? Dia 21 de junho. Então fica bem atento aqui, tá, filhote? Danoninho de morango, tá? Danoninho de morango. Então, quando você observar a imagem, eu vou ter que olhar para os trópicos. O Sol está perpendicular no trópico, só pode ser verão. Tá, filhote? Só pode ser verão, tá? Então veja, nessas duas extremidades, na posição 1, na posição 2, tá? Se o Sol tiver nos trópicos, é verão, tá certo? E no outro hemisfério vai ser o inverso, inverno, tá? Então eu posso dizer para ti que na posição 1 e 2 da Terra só pode ser verão ou inverno. Tá? Olha a dica forte. Pega essa chave da vitória. Na posição 1 e 2 só vai ser verão ou inverno. Não pode ser primavera nem outono. Tá, filhote? E quando que eu vou saber se é verão ou inverno? Olhando para os trópicos. O Sol está batendo em qual trópico? É Capricórnio? Então é verão no sul. É no Câncer? É verão no hemisfério norte. Tá certo, filhote? Dica forte, tá? Na posição 3 e 4, tá, filhote? Na posição 3 e 4, o Sol vai estar incidindo perpendicularmente em cima da linha do Equador. Tá? O Sol vai estar incidindo perpendicularmente na linha do Equador. Logo, os dois hemisférios vão ser iluminados igualmente, dando origem ao que chamamos de equinócio. Mas não vai cair equinócio na tua prova nem solstício, tá, filhote? Veja, quando a Terra está na posição 3 ou 4, 3 e 4, só pode ser primavera ou outono. Tá certo, filhote? Mas para tua provinha é interessante você ficar aqui, ó, tá? Nessa posição e nessa posição 1 e 2, tá? Aonde vai ser o inverno ou o verão. A partir da análise da imagem, você tem que olhar para onde, filhote? Para os trópicos. Tá bom, filhote? Para os trópicos, tá? Veja, tá? Como eu te falei que o movimento de translação ele leva uma duração de 365 dias e 6 horas, tá, filhote? Eles acumulam essas 6 horas, tá? E a cada 4 anos, tá? A cada 4 anos,
você tem aí um dia a mais, tá? Você vai ter 24 horas, que é igual a um dia, tá, filhote? Então, 365 dias, mais um dia agora, eu vou ter 366 dias. Então, você vai observar que eu vou ter aqui 2 6, por isso que o nome é ano bissexto, tá? Naturalmente, o mês de fevereiro tem 28 dias, mas se você observar, aqui eu vou ter 29 dias, porque esse mês aqui, ele é um mês de ano bissexto. Logo, no ano bissexto, esse um dia a mais, ele é inserido no mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Tá certo, filhote? Espero que tenha te ajudado. Um grande abraço. Até a próxima, tá, filhotinho? Até a próxima. Abraço.